Olá, tudo bem? Como é que você está? Ayrton Lopes aqui para nossa reflexão do YouTube, né? A gente trago aí um assunto interessante sobre a questão do reino de Deus e eu queria hoje começar com uma pergunta, tá? Eu quero te perguntar, eu quero que você reflita, né? Qual hoje, né? Hoje são 28 de fevereiro de 2025, tá? Qual o esforço que nesse dia, né, você fez para ser brasileiro? Isso mesmo. Qual o seu esforço hoje foi para ser brasileiro? Você fez algum esforço diferente para você não perder a sua cidadania, não é? E é desse tipo de cidadania que nós estamos tratando aqui nesses vídeos, essa reflexão. Né? Por isso eu uso sempre essa comparação para você entender do que a gente está falando, porque é muito mais simples do que a gente acha que é, entende? Ser cidadão é muito simples. Ser um cidadão é muito simples. Eu como você, né, não fizemos nenhum esforço hoje para sermos cidadão brasileiro. Nós simplesmente somos. A gente não tem que fazer nenhum tipo de esforço. Nós nascemos nesse território, entende? Então, automaticamente, nos foi dado um direito constitucional de que quem nasce nesse território, ele é um cidadão desse país. Automaticamente, ele tem alguns direitos e também deveres, né? Isso não significa que, por sermos cidadãos, nós podemos fazer o que a gente acha que deve fazer, né? Ou que queira fazer, né? Por exemplo, eu quero cometer crimes, né? Isso vai contra a Constituição do país, né? Então isso aí não é permitido. Mas para o cidadão que ele é uma pessoa que está morando no país e está procurando ter uma vida de cidadão, uma vida de ser humano, não é? Ele não tem que ter um esforço para continuar tendo a sua cidadania, no caso brasileiro. E no céu, pessoal, no reino do céu, é o que a gente tem tratado aqui, né? A gente fala aqui no sentido de governo, né? de um país. Esse vídeo não é um vídeo religioso, eu quero que você entenda isso, né? A nossa intenção não é combater nenhuma religião, porque o que eu entendo hoje da Bíblia, que a Bíblia é um livro que fala de um rei, de um reino ou um reinado e da família real. Então, automaticamente está falando de um governo, né? De um governo, não está falando de uma religião, né? Nosso assunto aqui é tratar o reino dos céus. E nós, como cidadãos do céu, a gente está fazendo essa reflexão para a gente entender de onde nós viemos e qual o nosso papel aqui na Terra, né? Nós somos cidadãos, quando você entende isso, você vai ver que você é um cidadão de um outro lugar, né? De um outro lugar. E esse lugar é o céu, onde Deus colocou o trono dele, e a gente vai resumir aqui para a gente poder entender. Onde que a gente tem essas informações? Onde que a gente consegue essas informações? Na Constituição do país. Mas de qual país? Do céu, não é na Constituição brasileira. A Constituição brasileira fala dos direitos e deveres do cidadão brasileiro. E a palavra de Deus, que é a Constituição do céu, aquele livro que é a Bíblia Sagrada, que fala de um rei, de um reinado e da sua família real, é a Bíblia, né? E no livro, nas cartas que Paulo escreveu aos Filipenses, no Filipenses 3:20, Paulo fala assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá, não é? Então isso aí é uma esperança que o cidadão do céu, ele tem de que o rei virá à terra, o rei voltará à sua colônia, ok?
E Paulo ele enfatiza que nós somos cidadãos do céu. Nós não seremos cidadãos do céu, ou nós não fomos cidadãos do céu. Ele não coloca nem no passado e nem no futuro. Ele coloca no presente. Não é? Ele coloca no presente. Então, para a gente ser um cidadão do céu, nós precisamos sermos salvos. Ok? Sermos salvos. Então, se nós somos um cidadão do céu, significa que Jesus, ele já nos salvou. Ele não vai salvar. Tá? Para quem já é cidadão a única vez. E pronto. Né? Aqui o que a gente espera é ansiosamente a volta do nosso Salvador que já nos salvou. Não é que ele vai salvar depois. Entende? Não é depois que você morre que você se torna um cidadão do céu. Você se torna um cidadão do céu é quando você nasce de novo. Né? Nasce de novo. Na Bíblia, no capítulo 3 de João, ele ali escreve uma passagem onde um líder da religião da época foi ter com Jesus 2 horas da manhã para saber de Cristo, do Senhor, do nosso Rei, como que ele fazia para entrar nesse reino, que é o reino dos céus. Né? E Jesus foi enfático, ele disse, olha, para entrar nesse reino você precisa nascer de novo. E simples, é só isso, é só nascer de novo. Você não nasceu no Brasil? Então você é um brasileiro. Se você nasce da água e do Espírito e aceita o Senhor Jesus como Rei da sua vida, você passa a ser um cidadão do céu. Ok? Ou melhor, volta a ser um cidadão do céu, certo? Mas para isso é necessário ter esse novo nascimento. E aí, a partir de então, como cidadão, que nós já somos cidadãos do céu, né? Nós esperaremos o nosso Senhor voltar na terra, né? Para depois que a gente, claro, cumprir aquele chamado que nós fomos chamados para fazer, né? Tem todo aí um trabalho a ser feito. E olha só o que 1 João 5,13 ele fala: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Senhor, né? É o nosso Rei, é esse. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você já tem, você não vai ter, ou você não tinha. Entende? Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você tem. E você é um cidadão. Você já tem essa vida eterna. A sua vida eterna está começando a partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador. E dentro dessa reflexão de hoje, a gente vai entender como que é possível e para que é necessário. Entende? O que um cidadão do céu faz? Né? Para que o ser humano foi chamado na Terra? Né? Para ser realmente um cidadão do céu, representar esse governo na Terra. Nós fomos enviados à Terra, certo? E isso tudo, pessoal, é o reino de Deus. A gente está falando aqui, sempre vai falar do reino de Deus. Você é um cidadão, né? Você tem a vida eterna e você espera o seu rei vir na Terra, mas não é uma espera de ficar esperando, tá? É estranho, né? Mas não é algo tipo assim, não, agora eu tenho a minha vida eterna, eu vou esperar. Eu vou esperar uma hora Jesus vem, ou ele me busca, né? Ou eu morro e vou morar com ele, ou ele vem me buscar, né? Das duas, uma. Então eu estou protegido. Não, isso aí é certeza. Mas essa espera, durante você estar esperando, tá? O que significa? Essa espera é um trabalho, é a missão. Né? Você tem uma missão que foi colocada nas suas mãos. Existe algo que Deus terminou algo e para que você pudesse começar isso agora. Né? A gente só vai conseguir ver o que Deus terminou quando você decidir começar a fazer, né? Para você concluir para a vista do ser humano, né? Aqui na Terra,
você faz aquilo que Deus terminou. Aí a glória de Deus vai ser manifestada naquilo que você está fazendo. Tá? Só para você ter uma ideia de como que funciona. Esse Deus, pessoal, ele é um Deus, né? Salmos 103:19, olha só o Deus que a gente serve, tá? Olha só, e a gente precisa focar nisso, não é focar no inimigo, entendeu? Eu estava conversando com um amigo meu, né? Um grande querido amigo meu, e ele estava dizendo em relação à questão de quando se cria um forte, né? Ou você cria o forte e você fica ali dentro se protegendo, né? Ou você sai lá fora e começa a atacar o inimigo, entendeu? Mas para atacar o inimigo você precisa saber quem que você é. E aqui o objetivo dos nossos vídeos é te mostrar quem que é você. Não é quem que é o inimigo, entendeu? É quem é você, né? Quando você vê, geralmente a gente ouve muito bem, né? Tipo assim, tem umas frases que o pessoal gosta de falar, olha, você precisa de ver o tamanho do seu Deus e não o tamanho do seu problema. Quando você vê que você tem um Deus muito grande, o seu problema, ele diminui. E é exatamente isso, né? Os nossos vídeos aqui, as nossas reflexões, é para mostrar o governo que nós somos, que nós fazemos parte. Não é um governo que você vai fazer parte. Esse governo você já faz parte. Você já é cidadão desse governo, né? Tudo aquilo que o governo tem está à sua disposição como embaixador aqui na Terra. E é hoje, não vai ser quando você morrer, né? Eu já falei isso no vídeo anterior, né? Quando você morrer não tem nada para você fazer no céu, porque você foi enviado para a Terra, ok? Para a Terra. Cada um tem uma missão. Cada ser que Deus criou, ele criou com um propósito, né? Os peixes têm um propósito dele, as árvores, as estrelas, o sol, a lua. Você não vai ver um peixe tentando ser ser humano, viver como ser humano, porque é um ambiente diferente, é um lugar diferente. E você foi criado para uma missão específica, né? Que Deus determinou essa missão. Olha só esse Deus em Salmo 103:19. 103:19. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Ok? Ele é rei e domina tudo, né? 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele seja dada a honra, a glória para todos sempre. Amém. Né? Então, esse é um Deus que nós servimos. Um Deus que colocou o seu trono nos céus, tá? Nos céus. E ele criou a terra com um objetivo, né? A gente tem falado aqui, Deus criou a terra com um objetivo. E qual que é esse objetivo? É expandir o território e o reinado desse rei, né? Que é esse Deus Todo-Poderoso. No céu, tudo já pertence a ele e a vontade dele já é feita. Então ele está expandindo a terra. Ele criou o universo, criou os planetas e colocou um pequeno planeta, e por sua livre vontade, amor e misericórdia, ele quer que esse planeta ele se torne um posto avançado desse domínio físico desse reino, né? Então a gente está em um reinado, que é onde Deus, como rei, que colocou o seu trono bem firme nos céus, ele está expandindo esse reinado. O mundo físico já foi expandido, agora o mundo físico está sendo expandido porque o invisível já foi consumado. A vontade de Deus já é feita. E aqui no mundo físico, na Terra, no planeta Terra, ele criou todo um ambiente e criou pessoas. Ele criou o ser humano, ele criou a humanidade, para que por meio dessa humanidade, né, ele pudesse expandir o seu governo, a sua influência na Terra, nesse mundo físico, no universo. Ele decidiu partir do planeta Terra. Ele criou aqui um ambiente para os peixes, criou um ambiente para as árvores, nas florestas, e para o homem ele criou o Éden, né? Ele criou o Éden e colocou ali no Éden esse ser humano para governar a Terra, tá? Para governar a Terra. Governar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Isso está em
primeiro Gênesis capítulo 1, versículo 26. Você pode conferir lá depois, né? Olha só o que fala em Isaías 45, 12. Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Confirmando Gênesis 1, 26. Com as minhas próprias mãos eu estendi o céu e ordenei que o sol e a lua e as estrelas aparecessem. Que loucura, né? Olha só Isaías 45, 18. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Né? Então, esse é o objetivo de Deus. Expandir o seu reinado no mundo físico por meio do ser humano, através do ser humano. Né? Por isso que Deus faz morada no ser humano. Quando Deus criou do pó da terra o ser humano, aquele corpo ali de barro, né? Aquele ser de barro, ele soprou a humanidade ali e fez daquele ser de barro uma alma vivente. A alma é a união do ser de barro com o Espírito de Deus. Aí se tornou uma alma vivente. Né? Que top! Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Você verifica lá depois para você ver. 7 e 8 fala ali da criação desse ser vivente no capítulo 2 de Gênesis. Né? E Deus, ele fez esse planeta maravilhoso. Se você realmente, com os olhos espirituais de um Criador, né? Os olhos espirituais de um Criador que fez as coisas perfeitas. Se você começar a enxergar a Terra com essa perspectiva, você vai perceber que o planeta é fantástico, é maravilhoso. Né? Olha toda a riqueza que nós temos no planeta. Né? As árvores, os animais, os rios, os oceanos. Né? É tudo muito bonito. Né? Tanto é que quando Deus terminou a sua criação, ali no capítulo 2 de Gênesis, ele criou tanto a todas as coisas como o ser humano, ele falou assim: isso é muito bom, isso é muito bom, olha só como que ficou, isso é muito bom. Entende? Isso é o que Deus fez. E essa é a ideia original do Senhor. Tá? É essa a ideia original do Senhor. Mas infelizmente, quando o homem ali ele vivia no Jardim do Éden, e a gente precisa relembrar o que é o Éden, né? O Éden não é um lugar onde que se encontra, né? Não é uma cidade, não é um território, não é um país, né? Que Deus fez para esse homem viver, mas Deus criou uma presença, um ambiente específico para que ele pudesse fazer ali do pó da terra esse ser humano, e soprou nele a humanidade, o fôlego de vida, e ele passou a ser uma alma vivente. E Deus pegou esse ser e colocou na presença dele no Éden. Né? O Éden, na tradução literal, para a gente entender o que é a palavra Éden, é um lugar na terra onde a presença de Deus é uma porta aberta para o céu, criando um lugar agradável para o ser humano viver. Isso significa o Éden. É um ambiente, é um lugar de delícias, é onde você realmente pode sentir a presença de Deus. E esse lugar foi aberto na terra, ok? Na terra, Gênesis 1 e 2, né, para o ser humano viver. Mas infelizmente a gente sabe o que aconteceu no capítulo 3. Né? No capítulo 3, o homem perdeu esse governo. Né? Ele perdeu esse governo que tinha sido dado a ele, né? Porque Deus deu a ele uma instrução: olha, das árvores do jardim você pode comer de todas, dessa aqui e dessa, né, que é do conhecimento do bem e do mal, da vida, você não come. O dia que você comer, você vai morrer. E exatamente aconteceu. No dia que ele comeu, o governo foi tirado dele. Tá? O governo foi tirado, a presença de Deus foi tirada da terra. E o homem passou a se autogovernar, ok? Se autogovernar. Aí ele teve que plantar para comer, teve que suar para poder trabalhar, para pagar água, luz, internet, telefone.
comprar casa, comprar carro, entendeu? Pagar plano de saúde, se sacrificar em prol dessas coisas, né? Isso foi o que aconteceu, né? Não porque o homem não foi castigado, entende? Deus não castigou o homem, não castigou a terra, não castigou ninguém. Ele simplesmente tirou o ambiente de onde o homem morava e ele morreu, né? O homem morreu. Ele morreu espiritualmente, entende? O governo foi tirado. Não é como se, por exemplo, no governo aí da terra, né, no governo humano, se um ministro briga com o presidente vai e corta o recurso daquele ministério, né, aquele ministério vai morrer, porque ele depende do recurso do governo central para poder viver. E o homem, ele precisava desse ambiente para viver. Nesse ambiente ele trabalhava, ele conheceu a mulher dele e ele multiplicava nesse ambiente. E ele enchia a terra nesse ambiente. Quando foi tirado, o homem ele continuou querendo fazer as coisas que ele fazia no Éden, né? Fora do Éden, que é casar. Então você vê hoje que a maioria dos casamentos não dão certo. Por quê? São casamentos que não são feitos na presença de Deus, no ambiente que o homem nasceu para viver. Entende? É como se tirasse o peixe da água, tira 2 peixes da água e eles vão casar e vão ter filhos fora da água. Quanto tempo vai durar esse casamento? Entende? Exatamente é o que acontece hoje na vida do ser humano. Ele está vivendo fora da água, fora do ambiente, querendo governar a própria vida. A vida que era para ser governado dentro do Jardim do Éden. Era o homem que era para governar dentro do Jardim do Éden, governar a terra, governar sobre as coisas, não governar sobre o próprio ser humano, certo? Então hoje, o homem trabalha para poder, o ser humano trabalha para poder ter as coisas, entende? Então ele vai querer ser alguém, né? Eu preciso ter um diploma para eu poder ter um trabalho, para eu ter um carro, para eu ter uma casa, para eu poder viajar, para eu poder viver a minha vida, mas tudo isso fora da presença. É o peixe querendo construir uma vida fora da água, entende? Então, o que acontece? Deus, pela sua infinita misericórdia, viu que isso não ia dar certo. Deus, então, tem um plano, né? No capítulo 3 de Gênesis, ele deu um plano ali de salvação para o ser humano. Ele disse, olha, uma semente da mulher vai nascer uma semente da mulher, e essa semente vai esmagar a cabeça do príncipe das trevas, que tinha enganado ali o casal no jardim, na presença, e fez com que Deus fosse obrigado a tirar a presença dele da terra, né? O homem perdeu o governo, perdeu o lugar de habitação aquele ambiente que ele vivia. Foi isso que ele perdeu, né? E quando nasceu essa semente, né, e a gente sabe muito bem quem é essa semente, é o Cristo encarnado na terra, né? Cristo se fez carne na terra em Jesus Cristo, tá? Em Jesus de Nazaré. Ele veio sem pecado, tá? Sem pecado. O que é o pecado? O pecado é o pecado da rebelião, tá? Rebelião. Foi o pecado de Adão dizer para Deus, não, eu não quero ser governado por ti. E Jesus, ele era o oposto daquilo que era a humanidade na época, não é? Ele veio sem pecado e não pecou porque ele não se rebelou contra Deus. Ele fez exatamente o que Deus pediu para ele fazer. Então ele trouxe de volta para a terra a presença de Deus. Né? Quando ele começou a dizer, arrependam-se, o reino dos céus chegou. Ele está dizendo, aquela presença que tinha lá no Éden, ela voltou para a terra. Né? Ela voltou para a terra. E se você acreditar que eu trouxe essa presença de volta, você será salvo. Né? Tá no João 3,16, que é um versículo que todo mundo conhece. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que naquele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
são os textos que eu li no início, né, que falam, olha, você tem a vida eterna. Você é um cidadão do céu, porque você acredita num Deus que trouxe de volta essa presença. Aí você pode dizer assim, poxa, Ayrton, mas eu acredito, eu sei que eu tenho a vida eterna, Cristo, né? Cristo, ele vai me salvar, eu vou morar com ele no céu, eu vou receber a ressurreição da vida, eu vou viver eternamente com Cristo. Entendeu? Tá tudo certo, é exatamente o que você está falando. Mas lembra quando Jesus foi ressuscitar o amigo dele, o Lázaro? O que a irmã dele falou? Eu não sei se foi Marta, se foi Maria. Ela falou, acho que foi Marta. Ela falou assim, não, eu sei que ele vai ressuscitar, né, quando vier o dia, né, o juízo, no grande dia, ele vai ressuscitar de novo. Né? Jesus virou para ela e falou assim, eu sou a ressurreição. Entendeu? Eu sou a ressurreição. Jesus falou isso para ela. Ela não precisava esperar, entendeu? Tipo assim, você talvez está aí passando por dificuldades, tentando se governar, entendeu? Você está tentando se governar hoje, como as pessoas no mundo fazem, porque te ensinaram que esse Jesus, ele vai vir nas nuvens, entendeu? Vai vir nas nuvens, né? E ele não vai vir nas nuvens, ele vai vir com as nuvens, que é diferente, ele vai vir com o exército dele, a gente leu isso no vídeo passado, entendeu? Você está esperando esse Jesus voltar e ele já veio, ele já te salvou, você é um cidadão do céu. E o que a gente tem que lavar a nossa mente agora é de entender que ele é um rei presente, né? E ele está nos enviando da mesma forma que ele enviou, que Deus enviou ele, para que nós pudéssemos, para que nós possamos voltar naquele ambiente, tá? Ele está nos colocando dentro da água de novo. Lembra do peixe que ter um relacionamento, casar, construir família, comprar carro, apartamento, avião fora da água? Esse peixe não vai ter muito tempo, entendeu? Ele já vai morrer porque ele não está no ambiente. Agora, quando Jesus te coloca você no ambiente novamente, ele está te colocando no início, aonde Adão dominava, onde Adão trabalhava, onde Adão ele frutificava, né? E ele enchia a terra. É esse o ambiente que Deus ele te coloca hoje. Tá? Deus te coloca nesse ambiente quando você aceita o Cristo como Senhor e Salvador. E é isso, exatamente isso, que Deus veio fazer na terra. Ele veio anunciar a chegada do reino de Deus na terra, cumprindo as profecias. Né? Isaías ele profetizou que o menino se nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Não é uma religião que estava sobre os seus ombros. E é um rei, entendeu? Ele é um rei. Um rei faz o quê? Um rei governa as coisas da terra, pessoal. Governa as coisas da terra. Isso é o que um governo faz, né? Então, se existe um governo celestial, ele quer governar as coisas do dia a dia, né? As contas que você está trabalhando para pagar, o seu plano de saúde que você está se matando para poder pagar, a sua comida, a sua água, a sua luz, a sua internet, o seu carro, o seu apartamento, o seu avião, tudo que você quer, né? Você está tentando se governar, isso aí já tem no reino. Entendeu? Isso aí o rei já tem. Vamos pensar aqui. Aí você fala assim, nossa, meu sonho é ter uma casa. Eu quero muito ter uma casa. Meu Deus, meu sonho é ter uma casa, daquelas casas de filme, americana, com cozinha integrada, com piscina no fundo, churrasqueira, com os quartos lá em cima, entendeu? Com uma Porsche na garagem, entende? Com um avião lá na Lagoa da Pampulha, para a hora que eu quiser sair, eu sair nele, com helicópteros, entendeu? Com vários seguranças
Tudo, meu Deus, isso é um sonho que Deus colocou no seu coração? Excelente, excelente. Mas você não pode deixar as coisas desse mundo te dominar, porque isso tudo aí pertence ao reino. É Deus que é dono de tudo isso aí. Por exemplo, da onde que você acha que eles tiram a ferragem que vai construir a sua casa? A ferragem. Da onde que eles tiram a ferragem? Da terra. Da onde que eles tiram o cimento? Da terra. E o tijolo, a areia, as telhas, os móveis, entendeu? A água encanada que cai dentro da sua casa, de onde que vem? Da terra, vem tudo da terra. E você vai deixar isso te dominar? Você vai viver para isso? Entendeu? Não é o que Deus disse para Adão. O que Deus disse para Adão, ele disse o seguinte, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele falou para ele mesmo, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e ele domine sobre as coisas. É o homem que precisa dominar sobre as coisas. Entende? E hoje o dominar sobre as coisas, para você dominar sobre alguma coisa na Terra, você precisa estar no seu ambiente. O primeiro passo é você estar num ambiente onde você nasceu para viver. Né? E qual que é esse ambiente? Por exemplo, o peixe não vive na água, o pássaro não vive no ar. Né? Antes de criar o pássaro, Deus criou o ar. Antes de criar o peixe, ele criou a água. Isso parece aqui que eu estou dando aula para a primeira série, para a quinta série, mas é dessa forma que eu entendo, cara. Entendeu? É dessa forma que eu entendo. Né? Eu preciso aprender como se tivesse 5 anos de idade. Né? Então Deus fez essas coisas e Deus preparou o Éden para o homem. E Jesus Cristo, ele veio de volta na terra, ele veio na terra, se fez carne na terra, para trazer de novo esse estado de espírito, esse lifestyle para o homem, para o ser humano viver. Né? Então, o primeiro passo, eu preciso voltar para o meu ambiente de origem. Eu preciso voltar na ideia original de Deus para poder viver. A partir do momento que eu volto para esse ambiente, aí eu posso começar a construir aquilo que eu fui chamado para construir. Né? E o que eu fui chamado para eu construir na Terra? O meu talento. Tá? Eu tenho um talento. Então eu acho aquele talento e vou focar a minha vida construindo aquele talento, porque é aquilo que Deus me fez para poder construir. É através desse talento que Deus vai ser glorificado. Certo? Vai ser glorificado. Então, por exemplo, eu sou um exemplo. Eu sou um médico. Né? O meu dom é a medicina. Então, o meu foco é trabalhar para me tornar o melhor médico do país. Não é da cidade, não é do bairro, não é do hospital, mas do país. E depois me tornar o melhor médico do planeta. Entende? O melhor médico do planeta. Eu vou me dedicar a isso exclusivamente à medicina, porque por meio da medicina eu levo a glória de Deus. Né? E aí as pessoas vão respeitar aquilo que eu faço. Né? Respeita aquilo que eu faço e vão querer saber como ser uma pessoa, um médico de qualidade. Aquela tribo, né, que eu ali tenho acesso, elas vão querer saber como, elas me ouvem. E eu vou dizer para elas o seguinte, olha, eu sou um médico desse perfil, desse porte, porque eu não trabalho nesse mundo. Eu não trabalho segundo as regras desse mundo. Eu trabalho segundo as regras do meu país. Lá no início nós não lemos, nós somos cidadão celestial. Então esse médico não é um médico da terra, é um médico que está na terra. Ele foi enviado para a terra, é um médico que está na terra, mas ele é um cidadão do céu. E Deus quer que ele faça discípulos para que busque cidadãos do céu. Esse médico é um médico embaixador de Cristo. E o objetivo desse médico é, por meio daquilo que ele faz, fazer a amizade, que Deus possa fazer amizade com outros médicos, outras pessoas que ele tem acesso no hospital. E automaticamente ele vai ter recursos financeiros, porque ele vai ser muito bem pago, porque ele é um bom médico.
Ele se dedica naquilo que ele faz e se preocupa com aquelas pessoas que ele tá curando. Né? E automaticamente sendo bem pago, ele vai poder ter uma casa grande, um avião, um helicóptero, entendeu? Muita coisa, pessoal. Mas primeiro buscar o reino de Deus. Esse é o foco. Quando você coloca aquilo que você foi chamado para fazer, o seu talento, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser medicina, engenharia, ser um pedreiro, um padeiro, um costureiro, um pintor, entendeu? Uma dona de casa, seja o que você está fazendo, aquilo que você tem vontade de fazer, que você acredita que você foi chamado para fazer. Né? Eu sempre falo que é aquilo que você faria de graça, tá? Você faz de graça, sem receber nada, isso é seu chamado. Você sente prazer em fazer aquilo de graça, né? Então você faz para influenciar o reino de Deus no lugar que você está. Influenciar o reino de Deus no mundo. No hospital, aí você vai encontrar ali pessoas que estão com os olhos fechados, estão sendo dominadas pelo príncipe das trevas, e você chega dominando. Entendeu? Você chega dominando a situação. Você domina aquilo que você foi chamado para fazer, você domina sobre as coisas, você não é dominado pela a construção da sua casa, pela compra do seu carro, pela compra do seu avião, compra de coisas, compra de celular. Isso não te domina, você não trabalha para isso, entendeu? Tipo assim, um exemplo, meu Deus, eu tenho que ir para o hospital trabalhar porque eu tenho que estar construindo. O pedreiro está querendo dinheiro, o carpinteiro quer dinheiro, o padeiro quer dinheiro, o cara da Copasa quer dinheiro, da CEMIG quer dinheiro, todo mundo quer dinheiro e eu estou aqui pressionado, eles estão me dominando e eu vou ter que ir para o hospital. Aí chega no hospital, você faz um trabalho péssimo, atende os pacientes de qualquer jeito, tenta fazer ali para ganhar mais dinheiro, né? Aí você faz coligação com marca de remédio, né? Não, você receita esse remédio aqui mais para nós, que aí eu te dou uma comissão, entende? Aí, não, se você vender mais desse outro remédio aqui, eu te dou mais dinheiro. Aí tudo é a cultura das coisas, entendeu? Aí você vai ser um médico do reino, cara? Isso aí é ser um profissional do reino? Não, não é, cara. Agora o profissional do reino é o seguinte, ele está dedicando ali naquilo que ele está fazendo, ele não aceita comissionamento de remédio, porque ele sabe que está prejudicando a pessoa lá no final, entende? O cara já está ali, talvez tenha um câncer, tem uma doença que está prejudicando a vida dele financeiramente, e o médico vai lá e não, você tem que comprar esse aqui, cara, porque é esse aqui que vai te curar. Claro que o cara vai se esforçar, porque ele também está sendo dominado pela cultura das coisas. Ele não vai ver Deus em você, vai ver o mundo, cara. Entendeu? Aí o que ele vai pensar? Fala assim, cara, todo médico é a mesma coisa, todo advogado é a mesma coisa, todo prefeito é a mesma coisa, todo presidente é a mesma coisa, essa cultura do mundo que não acaba nunca. Jesus volta, queima essa terra porque começa tudo de novo, entendeu? Isso é a cultura do mundo, mas a cultura do reino não. A cultura do reino, né? Jesus fala assim, cara, meu jugo é suave, meu fardo é leve, ou meu fardo é leve, meu jugo é suave, entende? Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Esse é o objetivo do reino de Deus. É para isso que o reino de Deus veio na terra. Não foi para te salvar, para você viver aí sendo dominado pelos médicos, pelos advogados, pelos dentistas, pelos pedreiros, pelos padeiros, pela terra, pelo cimento, pela areia, pelo cigarro, pela cachaça, pela maconha, pela cocaína. Não é isso. E depois você vai para o céu. Não, quando eu for para o céu eu vou reinar com Jesus Cristo. Vai reinar onde, meu filho? Me fala. Eu não entendo aonde que você vai reinar depois com Jesus Cristo. Eu vou reinar no céu. O céu já é perfeito. Entendeu? O céu já é perfeito. A vontade de Deus é feita no céu. Não tem nada para reinar no céu. Entende? O céu já é perfeito. Lá existe anjos. Existe anjos. Lê sobre Miguel, cara. Lê sobre lá os anjos que tem, Gabriel, Miguel, arcanjos, querubins, hostes celestiais. Quando Jesus vier, ele vai vir com as nuvens.
que é as nuvens, que é o exército do Deus vivo. Não tem nada para a gente reinar, não. Deus nos deu uma tarefa que é reinar a terra. E quando você reina na terra, você manifesta a glória de Deus aqui. E essa embaixada que Deus fez aqui na terra, que é você é a igreja. Entende? Você é a igreja. Hoje eu não tenho igreja. Entendeu? Antes eles me perguntavam, falavam assim, qual que é a sua igreja? Né? Eu falei assim, a minha igreja é a igreja tal. Ah, tá, essa igreja eu conheço e tal. Não, eu não tenho igreja, eu sou igreja. Entendeu? Eu sou igreja, porque a igreja é uma instituição que não é o mesmo significado, mas tem a mesma ideia do Éden. O Éden não é um lugar, um ambiente, entende? Não é um ambiente. A igreja de Cristo não é uma igreja que tem um lugar físico, entende? Não é a parede, não é uma placa, não é a denominação com o CNPJ, isso não é igreja. A igreja são pessoas onde o Espírito de Deus habita, né? E essa igreja, foi dada a ela o direito de governar a terra, entende? Essa igreja é um reino de sacerdotes, que é o que? O reino que governa, tanto na parte física e na parte espiritual, né? Então é uma loucura, isso é o reino de Deus, governando a terra. Foi o que Deus, ele nos deu essa missão, né? E é o que Jesus, ele veio na terra fazer, pessoal. Não tem como a gente questionar nada. Você vai questionar a Bíblia? Entende? Olha só, Lucas 4,43 fala assim, mas Jesus disse, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Fazer o quê? Quando eu leio essa frase, né? Vamos fazer aqui uma interpretação de texto, né? Mas Jesus disse, quem disse? Né? Vamos procurar o sujeito da frase, né? Quando está estudando português. Quem que disse? Jesus, né? Quem que é Jesus? É o Cristo. De onde o Cristo veio? Do céu. Ele se encarnou nesse corpo. Ele fez esse corpo sem pecado. E qual que foi o objetivo desse Cristo ter vindo à terra? Trazer de novo o reino de Deus para a terra. Ele falou assim, arrependam-se. O reino de Deus chegou. Quando chega, não é que vai chegar. Se ele falou chegou, né, ele está falando no presente. Olha, chegou. Não é que, não, o reino de Deus vai vir. Né? Quando o reino de Deus vier, onde que ele vai estar? Dentro de você. Onde que ele está? Dentro de você. Então ele já veio. Olha que doido. Eu preciso anunciar também em outras cidades. Anunciar o quê? Eu preciso anunciar também em outras cidades. O quê? A boa notícia do reino de Deus. Pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Então, para que Deus enviou o Cristo na terra? Aí você responde. Responde. Eu com 45 anos vivendo na terra, praticamente 20 dentro de uma igreja, né, de parede, de CNPJ, eu tive dificuldade de responder essa pergunta, essa frase aqui, que é uma interpretação de texto, pessoal. Isso aqui é uma interpretação de texto, e por que eu tive dificuldade de responder? Porque a religiosidade impregnou na minha mente da mesma forma que a cultura do rei de Portugal impregnou em mim. Entendeu? Por quê? Por exemplo, como que a cultura do rei de Portugal impregnou as pessoas no Brasil? Nós falamos português, a gente veste roupa, entendeu? Vive dentro de casa. Éramos para viver em ocas e falarmos as línguas dos índios, né? E talvez nem vestir roupa, né? Tá aí caçando, pescando, plantando, né? Colhendo, né, aqueles negócios ali, raízes, frutas, que antigamente os nossos ancestrais
viviam aqui nesse continente, que não era chamado América, não era chamado Brasil, não tinha casas, só tinha ocas, era um povo que vivia aí das matas, né? E tudo mais, pessoal. E tem alguma coisa errada? Não, não tem errada. Eu só estou tentando te explicar que uma cultura nos subjugou, ok? E aí, quando a gente lê algo simples, vou ler de novo, Lucas 4,43. Mas Jesus disse, eu preciso anunciar também, Jesus falando, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E eu tinha dificuldade porque a gente foi ensinado tanta coisa. Ah, não, Jesus veio para isso, Jesus veio para me salvar, Jesus veio para me resgatar, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus na minha vida. Cara, Jesus veio realizar um plano, uma meta que é de Deus, não é sua. Pronto. Entendeu? O plano não é para te salvar. Entendeu? O plano não é um plano para te salvar. O plano é para salvar o mundo. Entende? É para salvar o mundo. Né? É para reconectar o universo de novo a Deus. É um reinado, pessoal. É um reinado. Isso não é um negócio individual. É algo coletivo. Entende? É coletivo. E é um plano que Deus está colocando nas nossas mãos para executar. Da mesma forma que Deus enviou a mim, eu vou enviar a vocês. É o que Jesus fala. Quando a gente ora, a oração que o Senhor nos ensinou, qual que é a oração? Pai Nosso. É coletivo. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus reconciliou o universo com Ele. Não é algo particular, entendeu? Não é algo. E está tudo bem, porque você está incluído no mundo. Você faz parte do planeta. Deus, lá, Ele criou a terra com a mão dele, o sol e tudo. E colocou você aqui para você fazer um plano para Ele, não é um plano para você. O seu plano para Deus não importa, meu querido. Aceita. Aceita e entra no plano de Deus. Entendeu? Entra no plano de Deus. É o melhor plano que tem. Ele é muito melhor do que o seu. Se você está trabalhando para se governar e pedindo Deus para ajudar você a comprar comida, comprar água, comprar remédio, pagar plano de saúde, a cuidar da sua vida, te dar proteção, cara, entra no plano de Deus e busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. E tudo isso vai ser acrescentado para você, sabe quantas vezes mais? 100 vezes mais. 100 vezes mais, 100 vezes melhor. Imagina aquilo que você está tentando, está batalhando, está se sacrificando, sendo dominado por aquela situação. Às vezes você é dominado por um relógio que você quer comprar, você é dominado por um carro, você é dominado por uma casa, você é dominado por uma viagem, entende? Tudo te domina, cara. Tudo é motivo de você ficar estressado, né? Fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pagar isso? Eu vou dividir no cartão? Eu vou fazer um financiamento para poder pagar? E você fica tentando se governar, simplesmente se entrega para o reino, cara. E deixa o rei cuidar de você, né? E começa a trabalhar aquilo que Deus colocou em você, porque é dele, tá? Dele. Começa a trabalhar para ele. E edificar aquilo que você faz para o reino de Deus. Entende? E ele com certeza vai achar graça naquilo que você está falando, está fazendo. Entende? Você, poxa, ali, ó, o camarada ali, ele realmente está empenhado. Aquele embaixador ali é firme, né? Ele é firme. Então vamos investir nesse cara. Vamos investir aqui nesse ser humano, porque aqui vai sair alguma coisa boa, né? Ele é um médico bom, ele é um empregado bom, ele é um funcionário bom da empresa. Então essa empresa na realidade tem que ser dele. Esse homem aí que está
ele não quer saber de Deus, ele acha que ele quer saber do mundo, das coisas do mundo, ele não quer abrir o olho. Esse empregado aí já mostrou para ele que ele tem que se alinhar aqui com o reino de Deus e ele não quer, ele diz que não interessa, né, e tal. Então essa empresa vai mudar de nome, vai mudar de mão e vai passar a ser uma empresa que vai glorificar ali Deus Todo-Poderoso, entende? Né? Então, em tudo que você fizer, coloca isso no reino de Deus, cara. Isso é o reino de Deus. É você governar a terra. E quando você começa a governar a terra, né, toda aquela pressão de que você tem que se governar, né, você tem que pagar suas coisas, sua comida, o rei começa a te alimentar. O recurso começa a passar por você. Você é simplesmente um canal, né, um canal de bênção para abençoar outras pessoas. Isso é a igreja de Deus na terra. Entende? Isso é a igreja, é ser igreja. Não é ser membro de igreja, não é ser membro de alguma coisa, entendeu? Não é ser membro, não é ter igreja. Tem gente que tem igreja, não, essa é a minha igreja, essa é a minha denominação, entendeu? Você é Cristo agora? Você é Cristo? Ou você é Cristo, quem tem igreja? Era César, que era o imperador, tinha igreja, né? Os reis da época tinham igreja, né? E Jesus que fundou a sua própria igreja. Ele falou assim, sobre essa pedra, falou com Pedro, eu vou fundar a minha igreja. E os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Os portões do cemitério, os portões da morte não prevalecerão contra ela. Né? Então Jesus fundou uma igreja. Agora, se você tem igreja, ou você é Cristo, ou você é o imperador. Né? Você decide quem que você é. Né? Porque a igreja são pessoas. Né? Igreja são pessoas que são igreja. E pessoas que receberam o Espírito de Deus. Se não tem o Espírito de Deus, não é igreja. Entende? Porque é o que Jesus falou. A minha igreja, os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Né? E a igreja de Cristo, ela está na terra como um ministério para cumprir um chamado de Deus, que é dominar a terra. Não é dominar a terra espiritualmente para salvar pessoas para ir para o céu. Esse não é o papel da igreja. Entende? Quem salvou as pessoas foi Cristo quando ele trouxe de novo o governo de Deus para a terra. E na cruz ele morreu, entendeu? Ele morreu ali na cruz, pagou um preço pelo ser humano. Ele pagou um alto preço de sangue para que o ser humano pudesse receber de volta esse espírito e ser perdoado. Entende? Isso foi Cristo que fez, não é a igreja que faz. A igreja somente leva a mensagem. Qual que é a mensagem que a igreja tem que levar? Reconcilie-se com Deus. Está lá em 2 Coríntios 5:20. Nós lemos no vídeo anterior que Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Entende? Nós somos embaixadores de Cristo. Né? E por meio de nós, Cristo está dizendo, reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem que a igreja de Cristo precisa levar. E aquela pessoa que se reconcilia com Cristo, o embaixador, ele faz discípulo para Jesus Cristo. Ele ensina sobre Cristo, ensina sobre o reino e ensina essa pessoa a ensinar outras pessoas a mesma coisa. É o que Paulo fazia. Se você ler lá 1 Coríntios, Apóstolos, o capítulo 1 de Apóstolos, no 28, tá? No versículo 28 fala isso. Que Paulo ele ficou lá em Roma 2 anos, numa casa alugada, e ele pregava o reino de Deus e ensinava sobre Jesus Cristo. Entende? E o Paulo, a gente sabe que quando ele começava a pregar, era de manhã até a noite, né? Ele não parava, ele realmente explicava tudo ali sobre o reino de Deus e ensinava a Jesus Cristo. O cara tinha que sair discipulado, tipo assim, ele já saía preparado para formar outros embaixadores, né? Essa é a mensagem, pessoal. Isso é o que Deus ele quer para a terra.
É o reino dele, é o reino dele. Entende? É o que Jesus pregava. Não tem como a gente fugir desse trabalho. A gente fica tentando cortar atalhos, cara, né? Tipo assim, ah, não, é o meu papel na Terra é esse, é falar do futuro, é falar do passado, é falar disso, é falar daquilo, é fazer esse ministério, fazer aquilo. Cara, não é, pessoal. Deus só deu um trabalho para nós, que é o quê? Fazer discípulos, tá? Fazer discípulos, não tem outro trabalho. Ah, meu trabalho é um trabalho de guerra. Você é anjo? Você agora é anjo? Não dá para entender. Guerrear em quê? Você não é anjo. Entende? É anjo que guerreia. É anjo que tem espada. Entendeu? Às vezes eu falo, por exemplo, eu sou cidadão brasileiro. Né? Eu sou cidadão brasileiro. Se o Brasil foi invadido, por outro país, eu não tenho capacidade nenhuma de me alistar no exército. Nenhuma, porque eu não sei atirar nem com bodoque, nem com estilingue. O que eu vou fazer lá? Entendeu? O que eu vou fazer na guerra? Na trincheira? Entendeu? Eu vou apanhar. Porque eu não sou preparado para a guerra. Né? Em termos de ser cidadão brasileiro. O ser humano que tem o Espírito de Deus, Deus deu ele uma única tarefa. Uma única. Jesus deu a nós uma única tarefa que é: faça discípulos. Só isso. Faça discípulos para quem? Para Jesus Cristo. Não é para nenhuma denominação. Entende? Faça um discípulo que vai ser uma igreja. Esse discípulo vai ser uma igreja. E esse discípulo vai fazer outro discípulo, que vai fazer outro discípulo e outro discípulo. E quando esse discípulo que você formou fizer outro discípulo, você vai formar outra pessoa, outro discípulo, outro discípulo. É como se realmente o reino de Deus não é um fermento, que ele começa com a pequena pitada de fermento ali na massa e depois toma conta do mundo inteiro. É isso. Aquele médico que eu dei o exemplo, quando ele é o melhor médico do país, ele vai formar um outro médico que também ele vai ser o melhor médico do país. Não vai ser o segundo melhor. Os dois serão os melhores médicos do país. Depois os 3 serão os melhores médicos. Os 4, os 5. E daqui a pouco, todos os médicos do Brasil, você pode ir em qualquer médico que o padrão de atendimento dele vai ser o mesmo. É um padrão de atendimento que qual que é? Eu tenho certeza que esse embaixador do reino aqui, ele não tem picuinha, não tem ligação com a farmacêutica. Eles não vão me receitar um remédio, entendeu? Eles não vão me receitar um remédio porque eles vão ganhar comissão em cima. Entende? Aí, olha só, você vai conversar com o administrador da cidade, entende? E você sabe que aquele cara ali, ele está empenhado, em primeiro lugar, fazer discípulos para Deus. Para que ele possa fazer outros administradores iguais a ele, porque ele é discípulo de Deus. O foco dele é expandir o reino de Deus por meio do discipulado. Né? Então aquele administrador da cidade, né, na próxima cidade, é influenciada por esse administrador, então ele vai fazer um discípulo que também vai estar ali na administração, né, focado nas coisas da cidade, para as pessoas que vivem na cidade, entende? Focado na escola, focado na segurança da cidade, focado ali no gerenciamento das coisas do dia a dia mesmo. Ele não é um administrador público que tá ali para poder dividir a emenda. Entende? Tipo assim, não, vai chegar 10 milhões de emenda para nós aqui. Então, tipo assim, é 2 milhões para mim, 1 milhão para você, outro para você e tal, e acabou a emenda. E agora, o que a gente faz com o esgoto aqui? Ah, não, esgoto deixa para lá. A água encanada deixa para lá. A pessoa está precisando de fazer casa, deixa para lá. Não preocupa com isso não. Pessoal, olha só, eu já falei de um livro, né? Esse livro aqui, ó, A Ciência de Ficar Rico. Tá? A Ciência de Ficar Rico. Nesse livro aqui tem um artigo falando, né, um estudo falando que nos Estados Unidos tem material de construção suficiente
para fazer uma casa do tamanho do Capitólio, né? Do Capitólio é do tamanho do Palácio do Planalto, para você ter ideia. Para cada família da Terra daria para fazer uma casa desse tamanho, um castelo para cada família da Terra, né? E por que não se faz? Porque os administradores públicos, eles não têm a visão do reino de Deus na Terra. Entende? Não tem a visão, porque se quisesse, tem o recurso, tá? Tem o recurso para fazer tudo o que é possível. Só não tem o ambiente. O que falta para o administrador público é estar na água como os peixes estão na água, é estar no ar como as aves estão no ar, é como estar no firmamento como as estrelas estão no firmamento. Infelizmente, nós não temos embaixadores no governo das cidades. Não temos embaixadores no governo do Estado, não temos embaixadores do reino de Deus no governo, na administração do país e dos países, entende? Essas pessoas que estão aí, elas são embaixadores do príncipe das trevas. A verdade é essa. Você pode gostar ou não gostar, né? Mas a Bíblia, se você não é do governo de Deus, né, se você não é cidadão do céu, você é cidadão da onde? Porque não tem como você ser cidadão do céu e viver no mundo das trevas, sendo governado e sendo influenciado e buscando o mundo das trevas. Entende? Não tem como. Ou você é cidadão do céu ou você não é. Jesus Cristo tem um texto na Bíblia que fala assim, olha, ou você é a meu favor ou você é contra. Não tem outro lado. Entende? Não existe dois lados que você pode ser a favor. Ah, não, eu quero ser a favor de Cristo, mas eu quero continuar aqui fazendo as coisas do mundo. Não tem como. Entendeu? Não funciona assim, né? E o reino de Deus é o único lugar, é o único ambiente que você não tem como coexistir, né? O que é coexistir? É você ser cidadão aqui e continuar fazendo as coisas dali. Ou você é ou você não é, não tem dois. Ou você é igreja, ou você é membro de igreja, ou você é dono de igreja. O que ser membro e ser dono é a mesma coisa. Não tem como você ser igreja e ser dono de igreja. Não tem como você ser igreja e ser membro de igreja. Entende? Não tem essa possibilidade, pessoal. Igreja não é membro de igreja. Igreja não é dono de igreja. Você pode aceitar ou não. Eu prefiro ser confrontado com a verdade do que ser enganado na mentira. Hoje eu, como igreja, eu sei que eu não posso ser membro de igreja. Eu, como igreja, eu não posso ter igreja. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Fica firme aí. Aguenta as pontas que vai melhorar. Mas para melhorar, tem que piorar, porque a gente precisa conhecer a verdade. E a verdade, quando você vê a verdade na Bíblia, e você quer realmente entender a verdade, você não fica coexistindo. Se a Bíblia está dizendo que eu sou cidadão, eu sou cidadão. Ninguém vai me tirar essa cidadania. Entende? Porque é natural. Eu sou, eu não estou. Eu sou cidadão do céu, eu não estou cidadão do céu. Né? O Pedro fala isso, Paulo fala isso, Jesus fala isso, todo mundo fala isso, cara. Aí vem a colonização da religiosidade e põe na sua cabeça diferente. Fala assim, não, você vai ser cidadão, você vai ser salvo, você vai ressuscitar, é no futuro. Agora você continua aqui membro, entendeu? Você continua dono da igreja, você continua membro da igreja, você continua indo na igreja, você continua fazendo aqui as coisas da igreja. Seja igreja, é diferente. Seja igreja, seja igreja. É isso que Jesus nos chamou para ser. Embaixadores, igreja de Deus na terra, para que o reino dele venha para a terra.
entendeu? Que essa terra seja governada e no céu, né, como é no céu, é o que ele nos ensinou na sua oração. Agora eu vou. Tchau, valeu!